Não, estamos ao vivo. Pronto, Agora estamos ao vivo. Não ias começar a comunicar. Estamos literalmente ao vivo. Ok. Sim, senhor. Estamos literalmente ao vivo. Epá, mas espera aí. Deixa-me ver só aqui um ângulo. Deixa-me ver. És capaz de ter mais capacidade de alcance para a vossa toda. Ora, muito boa tarde, caro Nuno. Vocês estão-me a ouvir bem? Pronto, vamos começar. Acho que sim. Pedro, estamos em live. Yeah. Podem vir uns aqui para a frente. Pronto, assim É só para estarmos mais por causa das tuches, para ser mais fácil de entregar-se. Bem, mas o Tiago também vem para aqui. Então. Isto é teu, Ricardo. É que não estava aqui. É do Tiago, foi o Tiago, este é o Tiago. Também ainda estão lá umas pessoas fora, acho eu. Sim, não, eu já chamei. Não há problema, ficam também aqui. Eu já chamei. Até está composto. Ai, mas a gente, não. Até está composto. Já viu uma ideia que surgiu assim do nada, estarmos a falar e afinal... É incrível. Não, é incrível ter tanta gente aqui representada, a Embassy, Trágia, grandes criadores de conteúdo, uns mais tímidos do que outros. Um criador de conteúdo que é tímido, pá, explica-me lá isto. Olha lá, é verdade. Quando é que tu vais fazer uma live para a gente? Não. Bom. Ora, pessoal, bem-vindos a todos ao evento de Perfumaria. Estão aqui neste momento representados criadores de conteúdo, donos de lojas, árabes, nicho, a comunidade. Isto é um evento da comunidade, para a comunidade, por isso aproveitem. Escusado será dizer que não vale a pena fazer perguntas porque eu não estou, mas apreciem. Isto é um evento para vocês. Sim, é aquela só assim uma vez na mão, nas costas das mãos, sim. Ok, vamos começar? Uhum. Como é que quer fazer isto? Eu sento-me, você fala? Não, sente-se. Não, explique só, se quiser. Tá bom, posso só, sim, claro. Só agradecer? Sim, claro. Ora, boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado. Epá, do fundo do coração, até estou todo arrepiado de estar aqui a ver tanta gente que adora perfumes e até me faltam as palavras completamente, mas acima de tudo, muito obrigado pela vossa presença. Esperemos que isto seja o primeiro de muitos eventos e que este evento traga também, nós estamos em live, traga também o interesse da comunidade, mais ainda da comunidade da perfumaria em Portugal, para com a perfumaria. E não sermos somente caras atrás de um ecrã, mas acima de tudo estarmos a fazer algo positivo. E, obrigado do fundo do coração pela vossa presença. Obrigado. Antes de começarmos a falar, para ser uma coisa que vai ganhar tempo, a Inês vai pôr este perfume ou no pulso ou nas costas da mão. Vocês cheiram 3 vezes e depois põem a mão no joelho. Eu sou um de vocês. Sou exatamente igual a vocês de mania da perfumaria, portanto eu vou-vos contar todos os truques. A cena de pôr a mão no joelho não é por nada científico, é só para não haver a tentação de se voltar a pôr a mão a cheirar, ok? Só quero cheirar mesmo 3 vezes. E quero que fixem aquilo que cheiraram da primeira vez, nestas 3 vezes. Querem que tentem fechar aquela imagem cromática. Os senhores têm sorte,
porque eu vou-vos pôr um perfume de 1966 que ainda se vende, uma marca de 1874. Só se vendia na altura no Waldorf Astoria e no Loewe em Nova York e no Loewe em Monte Carlo. Agora vende-se em mais alguns sítios, isto é obscenamente caro, mas esses são só os 10 melhores minutos, os 10 melhores primeiros minutos da perfumaria. Depois o perfume não é tão bom, infelizmente, apesar de custar 400 euros, mas querem 10 minutos de perfeição, é isto. Preciso deste. Alguém, senhores que ainda não têm? Vá, não mostrem às senhoras, depois mostram, porque eu quero que vocês fixem, as senhoras fixem aquele padrão cromático que tiveram e os homens que fixem este padrão cromático que tiveram, ok? Pá, eu sou Pedro Simões Dias, tenho 55 anos, sou mais velho que vocês todos. O que não é uma virtude, é um defeito. Sou casado há 30 anos, portanto vocês vejam quanto eu sou chato, ok? Mas na verdade comecei há uns anos a cheirar perfumes e a ter uma coleção de perfumes e portanto eu sou exatamente igual a vocês. Por acaso tenho uma marca de perfumes. O âmbito desta sessão não é falar sobre a minha marca. Até porque esta minha marca não é provavelmente os perfumes que eu até quero para mim, é os perfumes que eu acho que a marca deve ter e portanto eu apenas tenho aqui porque sei algumas das coisas que eles têm e combinam aquilo que eu tenho aqui para vos mostrar. Só vos queria mostrar algumas das coisas que eu, quando estava mais na vossa posição, não é que eu sentisse falta, mas que eu, depois de estar nesta posição, percebi que nunca cheirei desse lado e que pode ser interessante. Hoje estão aqui pessoas que também trabalham na perfumaria, que têm perfumarias, criadores de conteúdos, portanto, eu até ter a marca, eu dizia que sabia tudo da perfumaria, da porta da perfumaria para fora. E depois não sabia-se muito pouco da porta da perfumaria para dentro. E eu queria só mostrar algumas coisas e tentar talvez desconstruir certas ideias que eu não diria que em Portugal existem, mas que em alguns países internacionais ou alguns reviewers internacionais, do meu ponto de vista, continuam a teimar em cair. O nosso cérebro, quando recebe um impulso elétrico da inspiração, eu demoro 350 microsegundos entre o momento em que eu inalo e que o meu cérebro percebe o que está lá dentro. Isto quer dizer que nós, em regra, deveríamos respirar 7 a 8 vezes por minuto. Estamos a respirar em média 15 a 18 vezes por minuto. Quando estamos em stress ou em alto stress físico, eu já sofri muito aqui nesta sala. Isto é um clube, esta cena dos espelhos não é por uma cena meia louca, é porque é para as pessoas estarem a fazer e acharem que estão ótimas a dar saltos e a fazer cambalhotas. Quando nós estamos em stress físico, nós vamos para os 25, 30 respirações por segundo. Isto dá 900 milhões de vezes que inspiramos por ano. Numa vida normal. Vocês devem estar para aí nos 200 milhões, nas vossas idades. E nós, em regra, respiramos mal. Porque esta gente toda, dali para ali, respira pela boca. E nós respiramos pelo nariz. Na verdade, não somos nós. 2/3 das pessoas respira pela boca e 1/3 respira pelo nariz. E não deveria ser assim. Não vale a pena agora explicar porquê, senão nunca mais chegamos aos cheiros. O que é importante dizer? Quando nós respiramos pelo nariz, em regra, nós temos uma respiração unifásica, uninasal. Isto é, em regra, nós cheiramos uma vez com uma narina e depois passa para a outra narina. E em regra, estes nós que cheiramos bem, vocês todos cheiram mal, respiram mal, estes dali respiram pela narina esquerda, porque 2/3 respira pela narina esquerda e 1/3 respira em regra pela narina direita. O que é que isto nos afeta? Bom, isso nos afeta, depois do que eu vos vou dizer a seguir, por um motivo. É quando nós respiramos pela narina esquerda, nós ativamos o mecanismo que define aquele cheiro é a amígdala. E a amígdala é a parte que toca as emoções. Enquanto quando nós respiramos pela narina direita, nós ativamos o córtex central, que ativa a razão. E, portanto, dos que ainda respiram bem, aqueles tipos são capazes de andar a pancada com toda a gente. E nós somos os gajos racionais conteudistas. Nós respiramos pela narina direita e eles respiram pela narina esquerda. Ao longo do tempo, nós devíamos tentar corrigir as duas situações. Vocês vão ver hoje
é que nós no final do dia, no final da sessão, nós estamos todos com a boca fechada. Porquê? Porque estamos a ativar as sensações olfativas. Eu nunca digo isto para técnicos como vocês vão ser. Quando eu faço as apresentações, como fiz a tragédia, não contei esta história. Porque eu queria que as pessoas no final sentissem que estavam com a boca fechada. Mas não lhes expliquei o porquê. Mas hoje aqui eu tenho que explicar tudo. Okay? Voltem a cheirar o que cheiraram antes. E o perfume alterou-se significativamente. As senhoras tiveram uma entrada, aliás, num perfume muito bonito, de líchia e pera, e agora essas noções mais frutadas passaram mais para uma componente de alguma parte um bocadinho mais floral e depois com um toque de baunilha. E os homens, aqueles 5 minutos de perfeição que tiveram na vida ao cheirar o Cognac 66 da Kriegler, digo sem este nome, cheiraram uma parte inicial de caramelo e agora tem uma componente mais boozy, quase mais patchouli, portanto mais pesada. Porquê? Porque, e eu trouxe a Kriegler porque é uma marca de 1872, 1874. Ela ficou famosa, era uma marca redimento famosa nos anos 50 porque fez o perfume para a Audrey Hepburn, um perfume chamado Champagne qualquer coisa, que vinha com cristais dentro do frasco para parecer que eram diamantes. Mas esta perfumaria tradicional construía os perfumes em torno de prismas olfativos. E através, em regra, de 3 prismas olfativos, na combinação entre as notas de topo, as notas de decoração e as notas de base, que vocês sabem mais de tudo. Depois posso-vos mostrar aqui algumas soluções que podemos ver como é que isto funciona, mas a minha ideia aqui, eu estou nas vossas mãos, vocês o que quiserem que eu faça, eu faço. Não tenho assim nada pré-concebido na cabeça, não vos trouxe com nenhuma apresentação. Estes prismas olfativos têm a ver com o facto de que quando ainda havia muito poucas moléculas sintéticas a serem usadas na perfumaria, estamos a falar no final dos anos, no início dos anos 20 do século passado, 1920 até aos anos 40, quando sistematicamente as moléculas sintéticas começaram a ser mais produzidas e ser mais utilizadas na perfumaria, e hoje há muito poucas moléculas naturais a serem usadas na perfumaria pela circunstância de que a IFRA, que é a entidade reguladora europeia, por um lado, cortar quase 10 em 10 anos significativamente moléculas. Em 1989, quando cortaram 600 moléculas de perfumes e acabaram com a Mascambrette, em termos naturais, perfumes como o Chorus, o Blue Stratus, o Fahrenheit morreram. Hoje continua a haver, mas são significativamente diferentes, até porque durante muitos anos não havia moléculas de substituição e hoje elas ainda são muito caras para fazer uma coisa parecida com o que eram antigamente. Portanto, estava-vos a dizer que naquela perfumaria tradicional do século XX, início do século XX, que foi o apogeu da perfumaria entre 1915 e 1925, os 3 grandes, não interessa agora, os perfumes duravam consoante o tempo em que as moléculas naturais conseguiam sobreviver. E, portanto, moléculas mais leves eram mais rápidas a chegar ao nariz, mas duravam menos tempo. Moléculas mais pesadas demoravam mais tempo a chegar ao nariz, mas demoravam mais tempo a desaparecer. E os perfumes, para que não fossem completamente flats, como são... O que é completamente flat nos cheiros? As velas. As velas é uma espécie de um órgão, porque se vocês repararem, quando acender uma vela, vocês vão ver que não tem notas de topo. Vocês têm sempre as mesmas notas. Não há variação, uma vela não é capaz de ter variação, a não ser que seja logo no início, antes dela estar completamente, as velas são completamente topo, completamente como aos micados, não é? Micado é uma coisa péssima. Sim, não há desenvolvimento, é tudo, não há, tudo muito linear. Nessa perfumaria, que eram moléculas naturais, aquilo não dava para fazer coisas diferentes, era o tempo que as moléculas naturais durassem. Como eram naturais, quando elas desaparecessem, desapareciam. E essa dimensão foi o que, de alguma forma, sempre subsistiu na perfumaria e hoje é muito utilizada na perfumaria de nicho como contraposição às perfumarias mais designer. Não porque a perfumaria designer seja toda má, não é por isso. É que a perfumaria designer tem que necessariamente ser muito barata do ponto de vista dos óleos que lá estão dentro. Eu posso-vos dar alguns exemplos. Mas vocês querem cheirar, não é? Vamos começar por coisa. Bom, é que agora começava aqui, depois nunca mais acabava.
não vai dar para toda a gente cheirar tudo, eu vou-vos dar assim uns quantos a uns, outros quantos a outros, ok? Só dizer-vos o seguinte. Vocês estão a gostar? O nosso cérebro, quando... As pessoas tiveram que já ouviram falar sobre isto. O nosso cérebro, quando cheira, não está a sentir o odor. O nosso cérebro, quando cheira, está a medir o peso das moléculas. O nosso cérebro, na verdade, o cérebro dos mamíferos e de alguns répteis, sabe que moléculas mais leves são sinal de vida e moléculas mais pesadas são sinal de morte. Já vos vou explicar porquê. E é por isso é que nós temos uma pirâmide olfativa que diz assim que no início temos os ozónicos e os cítricos, temos os frutados, depois temos as rosas, depois temos as rosas, algumas flores, umas flores mais leves como o lírio, outras mais pesadas como a tuberosa ou como o jasmim, depois temos as madeiras, depois temos as especiarias, as resinas. Havia certo que podemos dividir isto em 200 categorias diferentes. Mas esta é a ideia. A pirâmide existe só por um motivo, é porque tem a ver com o tempo em que as moléculas tendem a sobreviver. Por isso é que umas estão mais em cima, outras estão em baixo. E o nosso cérebro sabe isso. Já vos vou explicar porquê. Uma das moléculas tradicionais da grande perfumaria mundial, dentro das notas leves, é a bergamota. Okay? Vou-vos dar uma bergamota da Calábria natural, para alguns cheirarem. Então, é que eu ajudo também, obviamente. Aquilo que eu vos vou estar a mostrar são óleos concentrados em regra, alguns em concentração completa, outros em concentrações muito elevadas e, portanto, se alguém se sentir um bocadinho enjoado, coisa assim do género, ou com comichão, vai lavar a cara, que isso passa. Okay? Há duas coisas importantes. Ali temos água com gás e algum espumante. Para vocês e depois o espumante não é porque eu seja fino ou porque aqui o Clube 7 não sejam pessoas finas, que são. Este é um clube de snobs, mas não é por essa circunstância. É porque eu acho... As pessoas acham, muitas pessoas acham que dando café Isso é uma molécula leve, estamos a falar de... Onde é que ela está? O push. Não, isto é um cítrico. Ok, então, para vocês verem enquanto eu vou falando... Desculpem, Inês, agora. A quem deu estes perfumes, a quem deu este... Já cheirou? Então, quem é que ainda não cheirou? Está bem. Exatamente, um perfume que leva exatamente esse concentrado. Mas aqui numa versão, digamos que, com especiarias. Aquilo que eu vos dou, das pequeninos, é aquela única molécula. Não é depois como é que se utiliza aquela molécula, ok? Mas vai ver que esta entra, enfim, sim, diria que em quase 30 ou 40% da perfumaria mundial, mas este é um perfume em que a bergamota, aquela bergamota em concreto, está significativamente utilizada. Quem não tiver, Inês, quem não tiver, ponha-se mais aqui mais umas quantas. Mas deixem-me só dizer-vos aqui 2 ou 3 notas antes disso, que é, estão ali água com gás e espumante. As pessoas, há quem ache que o café consegue com que as pessoas voltem a cheirar. Se vocês pensarem bem, nós estamos a adicionar cheiro ao cheiro. Não faz sentido. A única coisa que verdadeiramente faz com que as pessoas tenham capacidade de voltar a cheirar é ir apanhar ar. Mas... Qual é que é este? O perfume? É o Senhor Dias. É o Senhor Dias. Mas isto não quer dizer que... Senhor Dias. Assim como eu vos disse que quando nós cheiramos nós recebemos uma descarga elétrica no cérebro, a descarga elétrica que nós podemos ter mais rapidamente próxima do cérebro é com bebidas gaseificadas. E, portanto, o melhor é beber um espumante e beber água com gás para podermos fazer algum corte, ainda que isso não nos esteja a tirar completamente a exaustão. Portanto, aconselho-vos a tomarem de vez em quando ali um espumante, porque vale a pena. Sim. E o outro é um perfume.
ou então por chamar Senhor Dias, okay? Mas que também leva exatamente essa molécula, essa molécula da calábria. Não, porque aquilo que eu estou a dizer é que esse perfume leva a bergamota, mas também tem limão e depois esse é, digamos que uma água de colónia. A bergamota foi o exemplo máximo daquilo que foi utilizado nas águas de colónia no século XVIII e que, portanto, era uma destilação de bergamota ou de flor de laranjeira e, portanto, aquelas águas, essa água de colónia que eu vos estou a mostrar é uma colónia mais densa, é feita pelo Carbonell, o homem que faz o Xerjoff, e, portanto, aí tem também especiarias, cardamomo, cravinho, noz moscada e, portanto, o que vos quero mostrar é uma molécula natural e depois a utilização dessa molécula natural num perfume, ok? Segunda nota que eu acho que é importante para vos dar. Isto não é uma missa nem uma aula de yoga. Se fosse uma aula de yoga, aquela senhora não deixava que ninguém falasse ou que ninguém... Portanto, vocês podem atender telefones ou sair quando quiserem, entrar, estejam à vontade. E fazer os comentários que quiserem. Portanto, interrompam-me quando quiserem. Eu disse-vos agora que estava a mostrar moléculas, mas na verdade é porque é fácil dizer moléculas, porque na verdade existe uma distinção que eu acho que é importante para vós que falam, às vezes quando falam, entre moléculas e matérias-primas. As moléculas são necessariamente elementos químicos, sintéticos. Químicos são eles todos. E as matérias-primas são naturais. Eu não posso dizer que o Calone é uma matéria-prima. Às vezes as pessoas dizem assim, a perfumaria de nicho porque tem matérias-primas muito qualitativas. Às vezes não são matérias-primas, são moléculas muito qualitativas. Porque o que não é natural são moléculas, do ponto de vista daquilo que se diz molécule em francês, o que é natural é que é matéria-prima. Okay? E as moléculas são produzidas quimicamente em laboratórios. As matérias-primas, não. As matérias-primas têm 3 possibilidades: serem óleos concentrados, serem absolutos e serem aquilo que hoje em dia se chama a extração de CO2. Ou seja, são 3 formas de conseguir extrair cheiro de uma coisa que é física, como é a bergamota, que é uma espécie de uma flor. Okay? Ou de um cardamomo. Sabe o que é o cardamomo? Okay. Tenho aqui um cardamomo de óleo essencial, de absoluto e de CO2. Qual é a diferença entre eles? O óleo essencial é extraído ou a quente ou nos cítricos a frio. Quase que espremendo ali aqueles pontos negros da casca da tangerina. Okay? Ou o patchouli, tradicionalmente a vapor, como eram os patchoulis dos anos 60, que os hippies utilizavam muito. Porquê é que o patchouli ficou com má fama? Vocês podem dizer isso. Porque aquilo cheirava mesmo mal antigamente. Mas também cheirava mal porque era utilizado por pessoas que normalmente também cheiravam mal. Porque o patchouli era só ferver a folha do patchouli em água quente. Portanto, eles usavam. Aliás, há um dicionário americano que diz patchouli como a filthy smell. Ou the smell of como é que é? Um desses grupos grunge concert. Okay? Porque ele cheirava mesmo mal. E hoje os patchoulis são feitos em CO2, hiper frios e hiper bonitos, hiper elegantes. Okay? Tenho aqui 3 cardamomos. Cardamomo CO2, cardamomo... Ok. Portanto, o concentrado, como é destilado, a quente ou a frio, é muito mais raw. O absoluto é levar, por exemplo, o cardamomo a ser extraído através de solventes. E o CO2 é uma questão de ir a uma máquina onde só lhe extrai a frio. Mais sofisticado o CO2, intermédio absoluto, muito mais duro a matéria-prima natural. Sim, eu estou a dar também. Em termos de concentrado. Qual é que é o mais utilizado no geral? Hoje em dia é o CO2, indiscutivelmente. Por um motivo, porque os outros são muito mais caros. Isto é, porque os outros continuam a ser mecanismos naturais. E por outro motivo, porque hoje
o público em geral, na perfumaria em geral, quer perfumes mais fáceis de utilizar. Não quer dizer que eles não sejam pesados, mas que sejam mais secos e menos adstringentes. Eu vou-vos dar um exemplo. Ora bem, vamos começar com o concentrado. Não pode ser para todos que eu não... É difícil, mas quer dizer, pronto. Ponho aqui uns quantos. Mas se calhar Tentei dividimos. passar. Sim, dividimos Claro. para não estarmos a... Vamos aqui. Não sei. Pá. Ok. Eu sou, vocês são técnicos, eu não sou técnico, eu só recebo, cheiro e recebo, não sei. Mas posso perguntar esta bergamota é do Cris, posso perguntar ao Cris depois se tem ou se não tem. Não faço ideia. Cardamomo absoluto. E... Cardamomo. Portanto, o primeiro que deu Concentrado, mais raw. Este segundo é extraído a solvente. Vocês identificam aí facilmente o cardamomo, não? Cardamomo, é que sim. Vou-lhe dar agora 2 perfumes a cheirar a cardamomo, com cardamomo. Por acaso não... Cheirem, passem. Não, passa um para ali. E dá outra cá aqui, toma. E passa. Passa. E passa. Já agora Este vamos cheirar. é um bocadinho mais leve, vocês terão eventualmente mais paletas de cheiro. Esta parte não vou fazer naquela altura. Esta parte dos 3, não, porque é muito complexa. Não, as pessoas não vão ter piada para isso. Vou mostrar mais outras coisas. Está tudo bem? Estou-lhe a dar exemplos de coisas que não vou fazer. Você teve, agora não teve aonde? Em Espanha? O que é que foi? Não foi? Ok? CO2. Sim, ainda mais, digamos, Agora, em princípio, este ano não há. o extrato. O segundo O que é que acha desta ideia? absoluto e este CO2. Na verdade, eu devia estar-vos a dar ao contrário, porque Tem tudo a ver aquilo que nós... os mais fortes são sempre mais fáceis de cheirar, ainda que se vocês pensarem, cheirar menos coisas do que este. Só assim na Ok? brincadeira já está a envolver assim muita gente, criadores de conteúdo. E vocês dizem assim, Acho que sim. pá, mas Um monte que eu não consigo. se o CO2 extrai melhor, porquê que hoje não se usa só CO2? E a resposta é porque, em alguma perfumaria, algumas marcas querem ter perfis para perfumes que sejam mais de acordo com um determinado perfil. Vou-vos dar um exemplo da minha marca, pá, que eu vou tirar de por ninguém compra. É bom demais e difícil demais. E eu acho que é um dos melhores perfumes que há no mundo, não é por ser da minha marca, porque dos outros eu não digo isto, em termos de flores brancas. E vocês vão ver o que é um perfume feito praticamente só com absolutos, como ele é raw e como é adstringente. Aqui temos absolutos de jasmim, portanto com solventes, absoluto jasmim do Egito, é o melhor jasmim do mundo. Vocês podem dizer qual é que é a melhor rosa. No jasmim não há dúvida, o jasmim do Egito é o melhor. Aqui Ylang Ylang de Madagascar e tuberosa da Índia. Esses 3 em absoluto. E a lógica, quando a perfumista fez este perfume, foi utilizarmos de facto o absoluto até àquilo que era permitido pela IFRA para ter esse lado raw. Okay? E depois isso é empacotado com mel e com especiarias. Pronto. É o perfume que eu acho mais complexo da minha marca e eu não vou deixar de o vender, não vale a pena. Há muito poucas pessoas que querem. E portanto... Sim, tem lá. Vou ficar com uns 200 só para vender, para sempre. Vou ter sempre, se algum dia for preciso, faço um bocadinho de batch, mas não é um perfume que nós comunicamos hoje, pela circunstância de que tem essa dificuldade e, portanto, eu quando o criei com a Stéphanie Bacchus e criamos assim uma coisa verdadeiramente qualitativa, isto é um filme caríssimo para ser feito. Não, mas é para vocês são especialistas, o público em geral não quer. Agora, quem quer este perfume depois fica viciado neste perfume. Se vocês cheirarem esse perfume, agora vamos cheirar um designer. Você tem aí
que é que tinha aí o Dior Nuit? Pode. É esse o... É. Era óleo essencial. Óleo essencial. O óleo. Concentra. A destilação e vapor. Tiago, esconde. Se vocês virem assim um grande perfume designer, vocês vão ver que é o oposto disto, que é um super perfume, mas no entanto, vocês conhecem o Dior Homme, pronto, mas vocês vão ver que é seco, não tem esse, são só 2 ou 3, não tem esse caráter, digamos, indólico, sendo que essa parte indólica é uma parte significativamente sexual. Isto é Dior Homme. O tal. Pois é, um grande perfume, mas estou a dizer, 2 perfumes completamente diferentes. Aqui não tem nada de naturais, nem de apesar de ter matérias-primas, não tem nada de concentrados, de óleos essenciais, não tem óleos essenciais, nem tem óleos, nem tem solventes, porque tem que ser uma coisa muito... Como é que se chama o floral branco? Desculpa. Como é que se chama o floral branco? Ao caso. Vocês não querem vender os vossos? Um cardamomo. E se eu desaparecer assim do evento? Não tenho eu, pois não. Vocês são... Tu és mau, pá. Não, esses não são, esses são os novos. Não. Eu já tenho aí algum ele. Eu acho que não trouxe o ele. Este perfume que vocês estão a cheirar é um perfume que a Tiago fez em 2000. Agora queria-vos falar de um outro ponto. Não, deixa estar. Que era com... Então, hoje em dia temos reformulações e outros que se parecem, mas nunca é a mesma coisa. No fim dás-me um autógrafo. Hã? Dás-me um autógrafo no fim. Não, se queres. Hoje vou-vos mostrar agora uma molécula que eu acho particular engraçada, que eu acho muito engraçada, que é a molécula dos desodorizantes. Há cerca de 30, 40 anos introduziu-se na perfumaria o Ambroxan, agora até a Santerre Molecule tem um só de Ambroxan, e depois com o tempo o Ambroxan foi sendo sofisticado e criou-se o Ambroxanide. É o que entra nos Níveas e nos... Qual é a piada do Ambroxanide? Epá, olha, vocês O grande mago. toquem nessa palavra, se quer. Da Cherjoff, de alguns Aquilo da que estavas a Amouage, e meus, que é um amigo meu chamado Chris Morris, um grande perfumista mundial, Christian Aquilo que tu estavas Carbonell. a pensar, nem digas isso. Não fecha um único perfume sem pôr Ambroxanide. Ele, que é o homem dos udes, o homem que, dos perfumes mais potentes, diz-me assim, eu já fiz várias entrevistas e várias conversas assim, porque é que, pá, não consigo não pôr um Ambroxanide? E eu disse, às vezes, quando o perfume já tem Ambroxanide e faz parte, eu até digo à Laura, que é uma pessoa com quem eu trabalho com ele, põe lá mais um bocadinho de Ambroxanide. Mas cheira-me também a um. E como é que Mas não é, um não é homem molécula em si. que estás a perceber? faz mas caminho os grandes do usos. rei da erva pura, pá. vai para os Ambroxanides? Leva um bocadinho Queria só mostrar este. Este também entra numa parte muito significativa. de criança. Eu, por acaso, era para trazer um perfume que tinha, que era o cardamomo, que era, mas Vocês forem não estar a veio, ver, e por quem isso... criou a erva pura? Olha, O perfumista criou a erva pura. Ele... O Pedro disse na live Exatamente. o erva pura foi criado para a filha do 8 anos. Para a filha do Chris Carbonell. Ora bem, Exatamente. o erva pura, que vocês estavam a falar da Cherjoff, ele fez o facto para a filha quando ela tinha 9 anos, hoje a filha tem 18 a 19 anos e está já lá a fazer o estágio, e o erva pura foi um perfume construído com muitas moléculas, mas uma molécula muito prominente lá, uma matéria prominente lá, por acaso é uma molécula, é a pera. Okay. A pera dele é exatamente a mesma pera que vocês tiveram, as senhoras, quando chegaram a primeira vez aquele perfume na mão. É exatamente o mesmo acorde e a mesma molécula sintética. As frutas são todas sintéticas. Os cítricos é uma coisa à parte. Há situações de exceção que são as situações em que nós podemos ir
aos carbonos pares altos da tuberosa, normalmente o C14, e a tuberosa, que é uma molécula, que é uma matéria-prima, uma flor, é talvez a flor mais versátil que existe para os perfumistas usarem. Essa parte muito dos carbonos pares altos vai dar um aspecto peachy, pêssego, melocotão, pêssego, melão, pêssego, maracujá, que é essa componente do C14 e que também tem uma molécula sintética. Vocês estavam um bocado a falar da pera, eu vou-vos mostrar um exemplo. C13 Hexanol, o Cis3, não, o Cis3 não é este, eu quero o C14. Ok. Está a ser giro, está a ser interessante para eles. Estão todos. Não, porque eu, às tantas... Pessoal, tem que beber ali qualquer coisa, senão fica ali o champanhe todo. Vocês cheirem, passem. Passem para lá, cheira, passem. Cheirem, passem. Eu queria ser a primeira pessoa. Olha, vês, também não queria. Vocês estão a brincar comigo, certo? Mas quer champanhe? Então? Ok, vou ver. Português, exatamente. Ui, tá bom. Eu vou levar já 3 copos, não é? Sim. Ok, não sabia. Mas a fruta, em geral, quando vocês apanharem perfumes de cheirar a morango ou a frutos silvestres, tem que ser moléculas sintéticas, porque a fruta é essencialmente água e, portanto, não dá para extrair da própria fruta cheiro. É serviço barman. E, portanto, ou tem que ser as folhas ou as cascas das frutas, mas não necessariamente a fruta em si. Okay? Peraí. Conseguiram cheirar a parte peachy? E vocês desse lá estão a gostar? Diz? Isso, alperce, todas essas áreas. Portanto, isso são as chamadas decalactonas, daquilo que vocês vão a saber, pares, tem que ser moléculas de pares de carbono e pares altos, 10, 12, 14, sobretudo as 14, como é o caso desta Joana, aqui. não é Por causa agora tinha aqui, eu lembrei-me de vos mostrar. Também. Joana Matos, não é suposto você ter vindo? Porque é que você está aí desse lado e não está aqui deste lado? Explicar-vos uma coisa. Diogo, diz lá. Especialmente foi mais... Ah, está com o microfone. Então está com o microfone, mas não interessa. A casa de banho é ao fundo, ali, ao fundo. A flor de laranjeira depois fica mais próxima do limão. limão. Ali, viras do lado direito, outra vez do lado Não direito. tanta bergamota, mas estamos a falar de concentrados, ok? Explicar-vos uma coisa que eu acho que é relevante antes de irmos para um outro ponto, Adriana. que é a generalidade das pessoas acha que os perfumes, quanto maior concentração tiverem, melhor são. Isso é completamente errado. Eu digo sempre esta frase, o álcool é para a perfumaria como na vida aquilo que dá alegria. No Parque Eduardo VII, neste complexo. É o álcool que faz com que as coisas disparem em termos de paleta de cheiros. E, portanto, eu, na minha marca, vendo perfumes a 20%, porque aqueles senhores não podem dizer que está a 10%, porque senão os clientes vão dizer que são uma porcaria. Portanto, dou-lhe para 20%. Há situações de exceção. Por exemplo, o perfume que o Luca Maffei, não sei se sabem, é um grande perfumista mundial italiano, fez para a minha mulher. Ele disse, Pedro, só pode ser a 15 ou a... Quanto é que é? 16%. Não pode ser mais. Okay, pronto, tem que ter 16%. O Vivi, que lançámos este ano, é um perfume que eu adoro. Eu recebi-o a 12, 15 e 18%. Eu, quando faço o fecho da fórmula, eu peço que o perfumista me envie a fórmula a 10%. Eu sei que não vou vender a 10%, mas é quando eu percebo o que é que ele pode dar no máximo. Okay. Há uma curva de potência que permite com que o perfume atinja a sua plenitude em determinados. Por exemplo, no Vivi, ele era de longe melhor a 12% do que a 18% e que a 15%.
e durava ao mesmo tempo, mas eu lancei-o a 15 para que a marca não diga que estes tipos têm perfumes a 12% e portanto isto não tem força nenhuma. E vocês dizem assim, testa isso, vou-vos testar em vários exemplos. Estava à espera que fosse. Eu trouxe aqui concentrados a 100% de perfumes. Ok? Tem interesse é que gosta. Vamos... Deixa-me ver o que eu tenho aqui. Aqui tem, nada. Tenho que ler, eu não estou a conseguir ler isto. O que é que isto tem? Estavam todos muito. Sim. Estava todo. Este é o Dapper. Quais são estes? Não se nota quando eu tenho os óculos postos. Isto é o Vivi, não é? Nota. Veja. Mas se eu meter os óculos, Cuidado não que notas tá. que eu estou. Porque a lente azul filtra-me isto. O Will, não é? Isso é que eu comprei óculos assim. O Will, não é? Fui comprar óculos e comprei uns desse por uma. Ah, compraste? Não, fizeste muito bem. Sou fixe, pá. Dapper, não é? São engraçados. Não. Ok, bom, então vou-vos dar aqui um concentrado. Sim, um concentrado a 100%. Veste? Então, tiveste êmbase então? Isto é muito. não? Eles têm ali atrás o original, que é o Alcorache Blend. A versão parfum é tipo o Blue Sapphire Supercharged, tem uma concentração maior. Eles têm ali atrás, tem esse, porque eu não estou a ver ali. Espera, não faça assim. E vamos dar exatamente às mesmas pessoas. Não, o Dapper. Bernardo, tens o Dapper? Então o que diz? Cheiraste o Valente? Floral, Lang Lang, coco. Não, não é. Não é. O Valente. Não, não. Eu achava que eu tinha Eu trazido. nunca disse que o Valente era coisa. O Valente é super versátil. Sim. Pensei que o price point etc seria algo mais barato. Sim. Não, o Blue tens? Sapphire, a nível de impacto, o Blue Sapphire é o tal. E eu tenho agora o Opal, que foi o último. Aliás, eu tenho um problema pessoal com o Vadiciano. E então o Opal está super versátil. E se eu já gostava do Valiant. Exatamente o o mesmo Opal perfume, Valiant uns vão não cheirar o óleo concentrado a 100%. E outros vão cheirar... As mesmas pessoas? Sim, as mesmas pessoas depois se passarem para ser os dois ao mesmo tempo. Então, Óleo tem concentrado. concentrado. Ok. Comecem pelo óleo concentrado. Pessoal, comecem por. Isto se calhar é melhor fazer assim. Assim, concentrado Não, mas eu tenho os dois. e perfume. São duas concentrações diferentes. Quando passar assim. Concentrado direito, E o perfume? concentrado É 18%? e perfume. Quanto é que eu vou dar para melhor 18 ou identificá-los 20%? assim lado a lado. 20%. Concentrado e perfume. Portanto, aquele que está mais molhado é o concentrado. Concentrado É de um perfume. e perfume. É o concentrado Esquerdo. antes de ser diluído em álcool para ser perfume final. Portanto, é o conjunto de todas as matérias-primas e moléculas Concentrado do lado direito, perfume do lado e vocês vão ver que o concentrado cheira aparentemente mais, mas a muito menos. Isto é, Não, mas isso é o o concentrado e o é perfume. muito mais fechado. Parece que o álcool faz abrir. É isso mesmo, é o álcool faz expandir esta é a a versão tecitura do concentrada. perfume. E portanto, E não sei explicar isto, vai ser algo assim e o álcool se não é exatamente isso. Tom Ford de... Agora vocês vão dizer assim, No ar extreme. sim. Esse é um concentrado feito pelo Bichofurro. É provável que seja o melhor perfumista mundial. E vocês dizem, mas isto é porque é do Bichofurro e do Bichofurro. Pronto, é um estilo e pode ser. Não, agora vou-vos dar outro, do Christian Carbonell. Este é o próximo perfume que nós vamos lançar. Ainda nem tem nome. É o tal, não é? Os incompetentes do meu marketing ainda não conseguiram inventar um nome para isto. Coisa fácil. E vão ver, noutro exemplo, exatamente o mesmo resultado. Eu recebi isto anteontem, portanto, vocês são as primeiras pessoas a cheirar
tinha nome. Já disse que não era um nome. Isto é bom. Não, não dá. Não dá, que isto tem um conceito muito especial por lá. Este é o novo. Então, espera aí que eu só tenho aqui duas mãos. Vá. Um para ti, outro para ti e outro para ti. Toma. Este aqui. Espera aí. Tem o mesmo resultado, em que o concentrado é muito mais concentrado em termos de potência, mas muito menos, Este perfume com é o muito que- menos é o de que está aqui tessitura. dentro. E este perfume, apesar de tudo, tem menos notas olfativas do que o outro tinha. Que é para não estar, O perfume a muito mais. misturar. É isso mesmo. É do ar, é muito mais. Este é o novo. Este é o concentrado. É o novo que ainda nem sequer não tem. Nós temos que ir lavar isto. E eu tenho depois que numerar isto. Não, estes não. Se quiser, depois. Então, e este é o tal. Este é tenho o que depois tal lavar que as mãos. supostamente ainda nada. Posso? Pode. Ok. Viram como aquela sensação que nós às vezes achamos de ter perfumes aos Consigo. 60 ou 40 ou Consigo, não se 50% preocupe. achamos que é muito melhor. Sou uma pessoa muito. A Born to Stand Out são perfumes aos 30% e uns aos 62%. Eu conheço bem a Margot, que é quem desfaz praticamente todos os perfumes. Mas aí o que ela faz... Sim, faça aí lá, por favor. Aí o que ela faz é uma coisa diferente. É que as limitações da IFRA, da entidade reguladora, são de tal modo potentes, designadamente na utilização de matérias-primas, de algumas matérias-primas, sobretudo as florais. Isto é, hoje, os índices que nós podemos usar a íris é baixíssimo, os que podemos usar a tuberosa é relativamente baixo, que todo o perfume é praticamente construído para perceber se eu vou vender a 40%, o que é que eu posso colocar que depois possa ser feito a 40%. Como? Não, isso depende, há muitas coisas, de quanto mais já for, melhor, mas mesmo assim não, porque, por exemplo, o cítrico, depende se são moléculas naturais, se forem moléculas naturais é muito difícil termos perfumes a 40%, tem que ser, ou então são quantidades quase ínfimas, por causa das restrições da IFRA, mas a questão é que esses perfumes já não é fazer, como eu estou a dizer assim, olha, mostra-me a 18% ou a 15% ou a 20%, porque eles vão ter que ser construídos para poderem cheirar a 40% ou 50%, e alguns são bons e outros nem por isso. Existe alguma, ou seja, alguma matéria-prima natural que tenha sido muito utilizada e que depois, não pode dizer que depois foi banida, digamos assim? Há inúmeras. O Civet, A minha pergunta é, existe alguma dessas moléculas que foi muito bem replicada com um sintético ao ponto de... Quase todas foram, porque senão tinha desaparecido. Já não são os mesmos perfumes. Sem diferença? Não. Sim, por exemplo, o cipriol, que podia ter uma parte natural, hoje, com a última revisão, há coisas praticamente... Mas dessas muito expressivas, do mascambrete e do ambergris e tal, mais ou menos. Aí temos mais dificuldades. Mas por falar há bocado em íris... Torna mais caro aquela matéria-prima. Sim, torna mais... E que agora já não se utiliza. Só para terem uma noção, eu há bocado eu queria voltar a um ponto que eu não vos falei e que tinha que ver com a circunstância das moléculas terem peso. Contar-vos a história que eu contei em Coimbra. O planeta Terra tem cerca de 7 mil milhões de anos. Os primeiros dinossauros têm 200 e tal milhões de anos. Até aos 170 milhões de anos, são 70 milhões de anos, sobrevivem como nunca ninguém sobreviveu na Terra. A nossa espécie apareceu há cerca de 200 mil anos, ou as espécies onde nós corremos. Quando há 200 e tal milhões de anos, antes dos dinossauros, os primeiros animais saíram da água e começaram a viver na Terra, muitos ainda muito pequenos, mas a transformação quase semi-peixe para animais vertebrados e depois para mamíferos. Esses animais não viam e só cheiravam. E nesse processo de espécies na teoria darwinista, da evolução das espécies, essas primeiras espécies
alimentavam-se daquilo que estava no chão e que já existia na terra. E o que estava no chão e que já existia na terra eram frutos maduros, frutos podres e vegetais maduros e vegetais podres. Ou então outros animais podres que tinham morrido. E eles comiam tudo. E, portanto, essas primeiras espécies morriam de indigestão, genericamente, por tanta coisa podre comerem. A evolução das espécies, digamos que o segundo grande grupo de espécies que sobreviveu mais, foi aquelas em que o cérebro começou a perceber que moléculas mais leves não eram sinal de morte. Ou por outra, que moléculas mais pesadas eram sinal de morte. E que, portanto, evitavam comer os frutos que estavam podres, mas sim os frutos que estavam maduros. Porquê? Porque a podridão, em regra, é sinal de morte. Quanto mais leve forem os cheiros, maior é o nosso índice de felicidade. Esse segundo grande grupo de espécies, de evolução de espécies, morriam de burnout, porque o cérebro estava permanentemente a receber estímulos olfativos. Podiam morrer de outras coisas, mas se não, morreriam de burnout. A evolução das espécies que veio até hoje foi aquelas espécies que conseguiram introduzir no seu DNA uma proteína enzima chamada p-citocrómio 405, que é uma enzima que existe nos nossos neurosensores olfativos e que decompõe o cheiro e que diz ao cérebro o seguinte: tu ontem comeste esta maçã, ela é leve, tem um cheiro leve, não morreste ontem e, portanto, podes comê-la de novo. E já agora, deixas de cheirar a maçã. E é por isso é que nós, se usarmos sempre o mesmo perfume, deixamos de o sentir, e se podemos viver nas lixeiras porque não sentimos o cheiro. É por causa desta molécula p-citocrómio. E só porquê? Porque eu vou voltar ao início, é porque o nosso cérebro consegue identificar que as moléculas que nos dão vida são as moléculas leves e não as moléculas pesadas. Segundo a loucura dos reviewers internacionais. Toda a gente quer Como um mecanismo de defesa, basicamente. É exatamente isso. É um mecanismo de defesa a dizer assim: foge daquilo que é pesado, porque o que é pesado vai-te matar. E tudo o que é reviewer internacional na Europa só quer os italianos é ambares a matar, udes a matar e Beast Modes é a palavra do dia. Pronto, beast modes para matar. Coisas engraçadas. Qual é o Xerjoff mais vendido? Na erva pura? Moléculas leves. Qual é o querido mais vendido? Aventes, moléculas leves. Qual é o Francis Kurkdjian mais vendido? Vocês não podem dizer o Baccarat. Não. Eu tive com o Francis Kurkdjian no ano passado, Aqua Universales. Assim, caralho. Estamos a toda a gente a pedir udes e depois das grandes empresas mundiais, que não são as empresas, enfim, as empresas de nicho, mas mundiais, pois o que vende são aquilo que não querem udes. Existe digamos, uma sintonia entre aquilo que é o gosto geral e aquilo que é uma franja de mercado que, apesar de tudo, ainda quer isso. Eu comecei a cheirar oud com o M7 em 2006 ou 2007 e depois comprei em 2013 aquele que eu acho que é o melhor oud que há no mundo sempre, uma coisa raríssima que se chama 53, da Exidol. Ele é um oud de 1980, eles só fizeram um batch, nunca mais aconteceu. Tenho este e tenho um frasco em minha casa, mas vou-vos mostrar. Pá, isto é uma coisa horrível, tem aqui vários ouds. Querem um boi do Vietnã, querem o oud do Laos, o que é que nós vamos cheirar? Eu liguei ao menos fiscal. Um oud boi do Laos, pronto. Do Chris Carbonell. Eu disse, pá, o que é que isto é? Pá, todos os Xerjoff isto há. Bom, ok, bora lá para um oud. O Chris Morris fez aqui uma master espetacular, promovida ali pelo Ricardo Claudino, que tem a Embassy, só a explicar o oud. Portanto, eu não vou estar a explicar aquilo que ele explicou em 3 horas só com ouds. Mas basicamente aquilo que vocês têm aí, mas posso-vos dar aqui o oud indiano. Epá, vocês têm melhor. Sim. Veja se me consegue ler o que aí está. Oud.
para vocês. Este é um boia oud. Agora um indiano, só para vocês cheirarem, verem coisas diferentes, um do Laos, para vocês verem como o indiano é um oud tão diferente do Laos. Vão gostar? Isto é de Laos, isto é de Laos. É porque é doce, este é muito doce. Aqui estamos a cheirar merda. este oud, isto são ouds a 35 mil euros o quilo. 35, 37 mil euros. Não tem aumentado muito o preço nos últimos anos. E este é um indiano. Vocês vão ver que é bastante diferente. O de indiano. O de indiano. Mais intenso. Pronto, ok. Aqui um. É do Laos. coisas boas. É um boi do Laos. É um dos Isto é o de indiano. se nós quisermos seguir a opinião do Chris Morris, ele, o que ele mais gosta é o uso do Vietnã, não é o mais famoso, ele gosta da versão boi, a indiana é muitíssimo mais forte, é muito mais fechado, mais fecal, mais putrefação. Vocês já têm, não já? Aqui, não é? Eu também cheiraram. Daí, ó, nem um nem o outro. Eu não quero que vocês fiquem aqui. Da caixa. Isto é o de indiano. É desafiante. O mais forte é o indiano. Estão a ver a diferença entre um e o outro, entre um Isto indiano é mais, e... celeiro, mais fecal. Mas leva mais tempo a... Mas é. Pois, talvez. Esse não era, mas vou-vos dar Estão a gostar? Estou a adorar. um perfume que tem esse um oud. candy shop. Para quem O gosta do Laos. Isto, É né? incrível. Aliás, vou-vos dar 2 perfumes que têm esse oud do Laos. Este não seja fecal, eu... Então, Para já? Eu não usaria, não é? Esse é qual? qual é que este perfume é este é o Imperial que... Ele tinha uma venda, tu disseste, não foi? Uma venda restrita, não teve durante um tempo? Para os Emirados, era um exclusivo para os Emirados. Pronto. O Christopher mandou-me uma mensagem, eu Este é o perguntei. Zerjoff Imperial. Esse é um Isto foi perfume da exclusivo Zerjoff. para os Emirados. Que tem oud, certo, sim. em que a base é um oud. Este é o Zerjoff Imperial, não um perfume exclusivo. Depois passa para lá, está bem? Próximo, Zerjoff Imperial. Ricardo, desculpa, como é que é quando é o... Alexandria Imperial. Alexandria Imperial. Este foi exclusivo para os Emirados. Zerjoff Imperial. Quem quiser colocar na pele é só dizer que temos aqui. Aliás, qualquer um destes perfumes estão a cheirar, quando quiserem cheirar algo na pele é só dizerem. Não há não, tem que vir aqui atrás, eu tenho que ser online porque não está à venda já o ocaso. Só nós é que temos, já, só aquele senhor é que vende e nós, não há mais ninguém a querer. Mas isto é fabuloso, não é? Acho que um deles não vai sair daqui. Ok, estão a ver? Vou-vos dar um outro exemplo de um perfume, Tem canela de apoio. também do Carbonel. Do Carbonel. Posso? Não, é exclusivo. Não dá para comprar. É o Cella. Se falares bem com o Ricardo Claudino, pode ser que sim. Numa matriz. Eu estou-te a ver E agora completamente. ia-vos propor um pequeno exemplo que era uma coisa um bocadinho diferente, que é um perfume que leva esse mesmo uso Laos, porque este, quando nós o selecionámos para este perfume, foi especificamente, quisemos especificamente esse uso do Laos, mas quase não cheira a udo. Porquê? Porque nós queríamos um perfume que representasse um passeio de cavalos na areia, Sim, esta numa porcaria, festa para a noite. Se uma pessoa não tiver a Portanto, mexer este é naquilo durante um sobretudo tempo, um aquilo perfume que é um perfume de couro com Por isso uma é que eu rosa da Bulgária quando estava natural. ali, eu assim, olha, deixa-me Beijo. pôr Não, aqui isso é o deste novo. lado, porque se Isso é houver o- alguma coisa, uma pessoa está a ver ali o coisa. Ah, sim. Imperial. E aqui ficam com um cheiro que é Este é o da um perfume que tem esse oud, mas em que aqui este Não, nós oud tiramos foi isto trabalhado da tragem. e por isso nós não usámos o oud indiano, usámos esse do Laos para dar, digamos que, apoio, espacialidade ao cheiro do couro e à rosa natural da Bulgária. Não passou ali para o outro lado. Pois. Deixem-me só ir lavar as mãos, que eu estou com as mãos com muito cheiro.
Este é o outro. Agora isto é mesmo assim. Sério? Então, este jovem é o outro criador de conteúdo que eu ocasionalmente vejo no meu canal. Hã? E está tudo bem? Estão a gostar? Sim, sim. Querem fazer um intervalozinho de 5 minutos? Estive lá fora, respirar um bocado. Então, se quiserem ir lá fora, ou comer qualquer coisa, beber um cafezinho, ou respirar, ou... Fazemos um intervalozinho de 5 minutos, está bem? O indiano é mesmo. Fazemos um intervalozinho de 5 minutos. Fazemos um intervalo de 5 minutos, querem? Eu vou levar as mãos. Fazemos um intervalo de 5 minutos só para... Agora do Wood, que é para depois sair, voltarmos a coisas mais... Aqui pessoal já está todo completamente coisa. E está a ser muito bem recebido. Consegues ouvir bem? Consegue-se ouvir bem, consegue. Está a ser muito chato? Não, vai ser incrível. Vai ser incrível. Como podem ver, Tá bom, não, não. Mas não é mau sentido, atenção. é diferente. Aliás, é familiar. Casa de banho, É familiar, não Exato. é uma coisa que eu acho. Sim. Ao outro lado. É 50. Parece aí 30 e poucos, não parece? Ó, Tiago, diz lá. Não, é costela. Pessoal, digam só olá para quem está aqui deste lado. Isto não. Zero. Para boas. Como é que estamos? Está tudo? A Joana está a dizer olá. Sim, claro. O Luís, parabéns. Às vezes. Eu vou mandar um olá para o Luís. Aquela coisa. Stand-up nisso. Bem, este homem está completamente maluco. Estou mesmo. Eu ler também, eu queria ler para perceber de facto o que é aquela coisa que. Pessoal, vamos pausar agora a live durante 5 minutinhos e voltamos daqui a 5 minutos, está bem? Não saiam daí. Isto é vontade.